Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bolsonaro quer conversar pessoalmente com Alexandre de Moraes, a vítima, o juiz, o mediador, tudo que você imaginar dentro do judiciário. Alexandre de Moraes é. E ele impôs uma única condição para que esse encontro aconteça. Bolsonaro já não sabe mais o que fazer porque já foi dito naquele jantar que ele teve com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que sim, vão colocar Bolsonaro atrás das grades. O ex-presidente Bolsonaro se manifestou e disse que tem interesse em dialogar diretamente com Alexandre de Moraes para discutir a individualização das penas impostas aos envolvidos do ato do dia 8 de janeiro. Bolsonaro defendeu que a conversa aconteça de forma pública e transparente, ao vivo, e transmitida em um canal aberto para garantir que todo o conteúdo do diálogo fique devidamente registrado. E ele disse da seguinte forma: eu gostaria muito de discutir, não sei se ele vai aceitar, mas talvez até me responder grosseiramente. Eu e o ministro Alexandre de Moraes falamos sobre o assunto. Não quero marcar uma reunião, um papo, um café das 5, não. Uma reunião de portas abertas para que o povo entenda o que está acontecendo. Eu gostaria que isso acontecesse, mas não vou pedir, não vou me calar diante do que está acontecendo nesse momento, disse Bolsonaro. Meus amigos, isso marcaria a história do nosso país de vez, visto que Alexandre de Moraes hoje é o maior e mais importante ícone da figura política, e não estou aqui enaltecendo o ministro de forma alguma, mas ele se tornou nos últimos anos a peça-chave das desavenças que têm acontecido nos poderes no nosso país. Ele tem rachado a Constituição, ele tem rasgado a Constituição, a Carta Magna, tudo que envolve polêmica, Polícia Federal, racha, mentiras, trama da oposição, conluio para poder destruir e também para dar um golpe de Estado, tudo parte do mesmo ministro. Então aqui não é uma forma de enaltecer o que eu disse no começo, é uma forma de mostrar quem realmente é o vilão de toda essa história. Uma pessoa que tem tentado censurar as redes sociais, que tem tentado colocar e mediar as redes sociais, e tudo que é dito dentro das plataformas, tudo parte dele, tudo tem partido dele. De onde consegue tanta força, de onde consegue tanta munição para ainda continuar trabalhando, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, se isso acontecesse, meus amigos, marcaria o antes e o depois da política do nosso país. Em defesa disso, quem saiu para proteger Bolsonaro e toda a população foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que usou as suas redes sociais para comentar uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes sobre a determinação da prisão de 14 anos da mulher, da Débora, que escreveu a frase "perdeu mané" na estátua no contexto dos eventos do dia 8 de janeiro. Na legenda de sua publicação, o parlamentar não poupou críticas ao ministro, afirmando que Moraes é um dos piores brasileiros que já passou por esse país. Em uma segunda postagem, o deputado também protestou contra a forma como os processos relacionados aos acontecimentos de 8 de janeiro têm sido conduzidos pelo STF. A frase "perdeu mané", utilizada no ato, remete a uma declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que em novembro de 2022 foi gravado em Nova York, respondendo a um manifestante com essa expressão. Ou seja, será que ali o ministro também não poderia ser preso por essa declaração? É aí que mora a grande incongruência de tudo que é falado pela esquerda. É uma hipocrisia sem tamanho. Tudo que eles falam, fazem, reagem, tudo fica por isso mesmo. Janones, que fez rachadinha dias atrás, não pegou nem mesmo cadeia, nem mesmo uma pena pequena
ou ajuda comunitária, nada disso. Quem é bandido no nosso país é quem está com o batom na mão. O general Mourão finalmente rompeu o silêncio no meio de tudo isso, gente, e foi para cima de Flávio Dino. Vocês estão vendo que existem várias pessoas na mesma esteira saindo, né, à luz do dia para poder clamar ao povo brasileiro pelo que está acontecendo? Depois de muito tempo, o general Mourão rompeu esse silêncio e nas suas redes sociais o senador detonou o ministro do STF, Flávio Dino. O ministro, em julgamento realizado no dia 26 do corrente mês, declarou que os militares gostam mais de armas do que suas esposas. Ao proferir tal afirmação, Dino ofende, generaliza de maneira maldosa e demonstra claramente seu preconceito em relação aos homens e mulheres que integram e que integraram as nossas Forças Armadas. Na mesma direção, ao afirmar que militares da ativa e na inatividade estão sempre armados, fala o que não pode provar, ou seja, mente constantemente e mostra desconhecer a realidade da categoria proposta e composta por cidadãos que antes de serem soldados são cidadãos. Aí fica a grande pergunta, né? Se fosse alguém da direita, falando algo, né, dessa magnitude, certamente que já estaria estampado nas primeiras capas dos jornais. Nós vamos continuar acompanhando. Pessoal, se isso acontecesse, Bolsonaro se encontrando com Alexandre de Moraes, as portas abertas numa rede nacional, numa Globo da vida, certamente que o povo veria quem é quem na ordem do dia. Já já eu volto. Se inscrevam e, claro, deixando seu like.